Excelente. Vamos, então, discutir os requisitos que vocês apresentaram e que a gente até começou a falar sobre eles, né? Da necessidade aí da funcionalidade da descrição analítica, os relatórios. Aí a proposta seria a gente já apresentar mais ou menos os layouts das telas e também o que a gente conversou aqui em relação a regras de negócio e validar com vocês se é isso mesmo, né? Uma vez validado, posteriormente, a gente vai ter uma lista de demandas do Ciplan, onde essas demandas aí também vão ser incluídas e nós vamos priorizar para a gente discutir com a ATI, tá? E já sair com essas alterações ou melhorias ou correções aí do Ciplan precisa apresentar agora para esse momento nosso de encerramento, né? Aí o Heinemann, também não sei se o Heinemann está na reunião, mas o Branquinho, a Eu vou Patrícia chamar ele. Eu acho e que é a melhor chamar equipe ele, aqui, viu, né? Daine? Eu vou chamar ele aqui. Não sei que a Patrícia, eu não sei quem que você gostaria, mas ela já trouxe todo o time, né? Também. Ele vai chamar. Aí você já pode ir compartilhando a tela inicial, como que nós vamos apresentar aí o que a gente avaliou, Armando, juntamente com o time aí da Patrícia, o Branquinho, o Raima. Certo. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Pode ir colocando aqui. O Heinemann precisa resolver uma questão pessoal. Você vai entrar? Ele vai entrar, então. Uhum. Heinemann está online. Tá. Bom, os módulos principais que nós estamos alterando são os de descrição analítica. E aí nós temos duas telas, na verdade. Deixa eu pegar aqui a do Ciplan direto. O que nós temos é essa tela de... Vou escolher qualquer uma aqui. De descrição analítica institucional. Que vai para um dos relatórios, né, ao final, e aqui tem as informações gerais institucionais do órgão. E aqui a gente tem informações gerais do órgão, qual que é o PPA, o exercício, e aí começam as informações que o órgão, até então, tem que responder, né? Então, primeiro, dados gerais do gestor, que nessa nova versão, o que nós estamos pretendendo é que esse campo já venha de forma automática,
já preenchido para a pasta, né? E aí a pasta apenas confirmaria, a gente colocaria um botão aqui para que ela confirme a informação. O mesmo acontece com a parte de objetivo institucional, que já traria diretamente do regimento do órgão, né? Ou seja, e também da lei administrativa. Então, isso aqui já viria pronto, preenchido por esses instrumentos. E a parte de legislação também já viria pronta, ambos com a opção do órgão complementar as informações ou aceitar como elas vêm, né? Sendo essa legislação as legislações principais aplicadas ao órgão, que normalmente o órgão já fez o esforço de colocar isso na página central dele. Aí começam aqui algumas informações de autoavaliação da gestão, e aqui a gente tem, na verdade, algumas dúvidas com relação que, assim, a intenção é a gente transformar esse relatório no que for mais útil em termos de informação para o Estado como um todo, para nós do planejamento e para o Estado como um todo, tá? Para não fazer com que os órgãos preencham informação que, na verdade, não vai ser utilizada para muita coisa. Então, primeiro, tem uma parte que é síntese de gestão, aspectos gerais, que se o Alan quiser falar um pouco a respeito dessa síntese de gestão, de para que ela foi criada, para que ela foi usada até então, para a gente identificar o que pode ser melhorado aqui. Quer falar, não? Não, eu posso rapidamente falar, né, em breves palavras, né, para não tomar muito tempo. Então, esse campo aí, ele foi colocado desde a primeira versão, né, do CIPLAN, para que o órgão, né, colocasse aqui, expusesse, como se fosse uma fotografia do que aconteceu, né, no exercício anterior. Os principais feitos, né, o legado, os aspectos mais relevantes da gestão do órgão. Nesse caso, a gente sempre orienta as unidades que não precisam se ater a detalhes do tipo produto por produto, meta física, meta realizada, e sim uma síntese, né? É como o gestor, né? O chefe da unidade gostaria de colocar, né, para nós, para a sociedade, como foi a gestão dele, né? É um resumo. E aí, assim, isso, Elaine, nós trabalhamos juntos, né? Lá atrás a nossa intenção era essa, né? De ver como que o gestor, como que ele se autoavaliava, para daí então a gente fazer uma avaliação nossa, né? Que a nossa gerência era a gerência de avaliação da gestão e do desempenho governamental. De lá para cá, continuou esse quadro e, né, exatamente da mesma forma. E aí, assim, eu, né, devolvo agora para a Elaine, né, para a CGE, para ver em que sentido, né, vocês interpretam esse campo, de lá atrás até os dias de hoje. Na verdade, assim, o que esse campo eu vejo onde o órgão pode colocar aquelas informações que não cabem colocar diretamente dentro lá da descrição analítica, dentro das ações, né? Então, tem órgãos que têm uma série de informações que não são assim, que não estão restritas ao que foi executado, né, aos resultados daquela ação específica. E aí eles acabam utilizando esse campo para colocar essas informações. Eu entendo que é isso, assim, é uma síntese da gestão mesmo, que o órgão pode fazer, né? E principalmente colocar aí aquelas informações que não cabem colocar especificamente numa determinada ação, no campo de uma determinada ação. Só ilustrando, Elaine, você falou muito bem, e agora nessa pandemia da Covid-19, né, eu vi uma boa utilização desse campo, né, se citar um exemplo só, um exemplo da cultura que fez, né, e eu estava lá na época e eles fizeram, não foi nem eu que fiz, foi o próprio
o próprio gestor que fez, e eu achei que ficou muito bom, que ele não colocou aspectos ali relacionados em si, muitos aspectos relacionados com políticas em si, resultado de política. Ele disse o período, né, que estava passando, ele disse que as atividades, né, que da cultura, né, que normalmente são presenciais, foram suspensas, e aí a cultura teve que se reinventar, né, colocar muita atividade de forma online, e foi assim que ele colocou o relatório dele, sabe? Deu uma visão assim muito boa naquele período, em relação àquela situação da pandemia. Eu achei que ficou legal naquele sentido, nesse sentido, que são informações outras que não estariam normalmente ali na descrição analítica ali no resultado das atividades ou É das isso mesmo, ações. Alan. É isso mesmo. E esse campo aí, particularmente, eu acho ainda mais importante, porque depois essas informações acabam sendo utilizadas na prestação de contas dos gestores, né? Então aí é o campo onde o gestor pode realmente colocar como que foi a sua gestão durante o exercício, né? Então eu também vejo ele importante para as contas dos gestores, porque eles acabam que utilizam esse relatório também como uma parte integrante das contas deles. Certo. Então, realmente, esse campo de síntese de gestão, aspectos gerais, ele deve ser um campo aberto. Não temos nenhuma forma de facilitar o preenchimento ou deixar esse campo com alguns elementos auto-preenchidos, né? Realmente é útil que esse seja um campo livre Minha para que sugestão, o gestor Armando, coloque. Sim. talvez fosse a gente trazer, talvez, para ele o que ele fez no ano passado, já preenchido para ele poder revisar e acrescentar coisas, ou tipo assim, olha, resumo do que foi informado no ano passado. Porque, assim, na verdade, todos os campos são editáveis, né? E aí, como ele é editável, ele traz o que tá, o que ele fez ano passado, o que ele informou, e esse ano ele pode modificar, ele poderia alterar, ele poderia complementar. É uma opção. Deus. Outra opção é deixar realmente em branco e a partir desse ano ele começa de novo. Mas se Daí, fosse interessante, poderia trazer alguma coisa do próprio ano passado. só me preocupa um pouco assim, trazer as informações do ano passado, porque sem ter essa questão de já buscar essas informações automaticamente, por vezes a gente vê que o órgão copia o do ano passado e esquece de atualizar coisas básicas, como, por exemplo, o exercício a que se Foi refere, só né? uma sugestão. Se tem essa questão, porque É só uma assim, a gente vai preocupação. fazer um trabalho de validação também. Então, assim, a gente vai fazer um trabalho forte, a gente não vai deixar essa informação, por exemplo, ele colocar e qualquer coisa que ele colocar, a gente vai validar órgão por órgão, tela por tela, informação por informação. Então, assim, a gente tem uns focais aqui, o Alan, e esses focais têm a missão de fazer essa análise humana aí desses dados. Então, seria uma experimentação. Mas se já tem essa experiência e a gente quer realmente deixar ele partir, deixar uma folha em branco, para mim tudo bem também. Daiane, por vezes nós já pegamos essa autoavaliação aqui, é conforme a Elaine falou, exatamente igual. Ele assim, nem estava aqui, ele dá um Ctrl C lá e um Ctrl V aqui. Aí a gente vê que eles não alteram nem o exercício, sabe? Aí eu ligo para eles e falo assim: olha, se foi igual, se essa gestão foi realmente exatamente igual à anterior, altera pelo menos o exercício aí, sabe? Assim, querendo que eles falassem assim: nossa, desculpa, eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia e acabamos que esquecemos e tal. Não, Mas tudo isso bem, então vamos realmente deixar em acontece. branco. Mas o que a gente vai ter que trabalhar é uma parte de mentalidade do órgão mesmo. Eu faço a pergunta: esse nome aí, ele realmente é um nome que fica bem claro para o pessoal entender o que a gente espera? Síntese da gestão, aspectos gerais?
Esse foi o nosso primeiro nome, né, Elaine? Aí tem que ver É, se alguém quer renomear. Assim, na época lá a gente achou bem adequado, né? Mas de repente, eu mesmo, quando eu escrevo alguma coisa, se eu tiver que rever esse texto meu dias depois, eu sempre altero ele. Então, Eu é queria, normal isso. outra eu queria fazer preocupação minha. uma pontuação, que eu acho que onde a gente tem aí síntese de gestão, aspectos gerais, a gente já deveria, de alguma forma, ou assim, alguma mensagem inicial de tela, antes mesmo dos campos estarem habilitados à digitação, relembrar o gestor de que não é mais o PPA do período passado. Então, eu acho que cabe essa primeira temática aí de lembrança, sabe? Seja um pop-up ou embaixo dos aspectos gerais ali, entre aspas, que eu acho que eu não usaria dessa forma, não faria, entre aspas, né, embaixo dos aspectos gerais. Eu faria uma tela cinza, assim, levemente mais transparente, e deixaria bem destacado mesmo, que não se trata do PPA passado, que é uma dinâmica nova, que é um PPA novo, então copiar a explicação do passado, mesmo que seja, por exemplo, uma secretaria que a gente não teve mudança de pasta, né, de secretário, de política, nós tivemos sim mudança de PPA, tá? Então eu acho que esse primeiro aspecto deveria vir lembrado sim. Segundo, instrumento, planejamento, instrumentos divisados além do PPA LOA, certo? Além do PPA, LDO e LOA, tá? Eu acho que tem que ser bem dito e bem explícito mesmo quais são os instrumentos que foram utilizados, tá? É, assim, só concordando com a Patrícia, talvez seja o caso da gente colocar uma espécie de sei lá, um tutorial em cada campo desse, como é que preenche ele, o que que ele significa, bem resumido, né? Assim, coloca o cursor assim e já vem lá, assim, Eu alguma acho ótimo isso, informação. e já deixa o hint, quando colocar aí, já é então um requisito, Armando. Quando passar o ponteiro em cima do campo, já passar, abrir um hint do negócio com uma explicação conceitual, o que, que a gente espera de informação desse campo, e não só para esse, mas todos. Eu talvez a gente colocasse síntese da gestão no exercício vigente, alguma coisa assim, mas assim, que ficasse bem claro para ele, né? Porque assim, não é a proposta dele dos 4 anos, mas sim o que ocorreu nesse ano, né? E também a gente vai dar o treinamento, vai ter o treinamento, vai ter sensibilização, vai ter o acompanhamento. A gente vai tentar pegar isso de várias formas, mas o sistema também tem que estar claro. Mas eu acho que esse campo já está bem especificado para a gente pode passar para os próximos. Só em Ok. relação a essa descrição dos principais indicadores de desempenho, eu acho que não seria só a descrição, eu acho que naqueles órgãos que têm o acompanhamento dos indicadores próprios deles, eles deveria deixar mais claro, né, que é para eles colocarem os resultados desses indicadores. Não apenas assim, porque a gente observa também que vários só coloca lá o nome do indicador, né? Assim, então, não é, na verdade, o objetivo é mostrar que aqueles órgãos que têm indicadores, que fazem um acompanhamento, né, quais foram esses resultados. Eu acho que deveria reescrever esse título aí, dessa descrição desse rótulo aí. Certo. Com relação a esse campo anterior, planejamento e instrumentos utilizados além do PPA-LOA, eu vi que vários órgãos sempre respondiam lá sobre o planejamento estratégico deles, e poucos instrumentos vinham além do planejamento estratégico. O que que vocês acham da gente fazer alguma pergunta mais direta relacionada ao planejamento estratégico deles e talvez deixar aqui na tela uma forma deles colocarem o planejamento estratégico atual deles, algum documento relacionado ao planejamento estratégico
deles, ao invés de ter essa pergunta, planejamento, instrumentos utilizados além do PPA, LOA. Porque, olhando as respostas do ano passado, eu realmente não vi tanto sentido nas respostas que foram dadas. É Mas porque realmente. Desculpa, Alan, pode falar. Ô, Elaine, eu não ia falar nada não, tá aberto aqui, eu vou fechar. Na verdade, é porque quando foi criado esse campo, há muitos anos atrás, é porque assim, a gente observava que eram poucos órgãos que tinham realmente o planejamento estratégico. Né? Então, assim, na verdade, muitas vezes eles tinham outros planos, outras formas de planejamento interno que não o planejamento estratégico. Mas eu acho que a gente pode adequar, sim, porque, igual eu estou falando, foi um campo que foi desenhado há muitos anos atrás. Hoje a gente observa que a realidade mudou, né? Eu fiz uma sugestão aqui para os meninos e eu queria ver com vocês o que vocês acham. Em vez da gente deixar um campo descritivo, a gente podia fazer um rol dos principais instrumentos de planejamento que a gente realmente recomenda como boas práticas ou que são as mais utilizadas. Então, para a gente, em vez de ter esse campo descritivo aí, a gente ter realmente um checkbox, porque aí a gente pode fazer criar até um gráfico pelo que os órgãos fazem dos principais instrumentos, o que mais são utilizados. Então, seria para a gente criar um checkbox, uma lista desses principais instrumentos, e ele marca aquele que ele utiliza ou aquele que ele trabalha. Ele poderia marcar. Aí, sobre ele colocar o planejamento estratégico, que é o PEI, é um desses instrumentos. Então, ele poderia marcar, não, a gente desenvolve aqui com o planejamento estratégico. Não, a gente usa aqui uma ferramenta, análise SWOT, como diagnósticos, e utiliza gestão das demandas com OKR, alguma coisa. Então, a gente faz uma lista com essas principais para ele poder marcar, até para a gente ver as que são mais utilizadas, ou que o órgão utiliza. E sobre colocar o planejamento estratégico, eu não sei o quanto que isso seria útil para nós. Eu não sei se eu entendi sua colocação, Armando, se seria para colocar o arquivo ou isso, porque assim, a gente vai analisar isso, a gente vai baixar esse documento, a gente vai deixar isso disponível, porque assim, se a gente não for fazer uma análise sobre isso, eu não sei o quanto que isso seria oneroso, tanto sistemicamente, quanto também de pedir para o órgão colocar isso aqui para a gente. A não ser que isso aqui fosse um ponto de checagem. Por exemplo, eu vou checar realmente se tem planejamento estratégico e eu vou pedir para inserir aqui no Ciplan para mim. Entendeu? Pode ser, se for uma decisão. Mas, assim, o que nós vamos fazer com essa informação e para onde que ela vai nos levar, em termos de análise? Bom, é mais porque, dentro do que a gente já havia discutido, Daiane, ainda que não se utilize nesse primeiro momento, em algum momento a gente vai ter que fazer uma análise de como o órgão inseriu o PPA dentro do planejamento estratégico deles, né? Como o PPA está inserido dentro das ações que ele planejou, dentro dos atributos do planejamento estratégico dele. Então, foi mais nesse ponto que eu pensei. Mas aí eu Claro, é faço um uma. documento que pode ser retirado em outro momento. Não, eu achei interessante. Até, por exemplo, mas aí a pergunta seria: primeira pergunta, a gente segue por esse caminho, aí a segunda pergunta, a gente pediria o documento do planejamento estratégico especificamente, ou simplesmente poderia criar um campo para ele incluir um anexo qualquer, que poderia ser, inclusive, o PEI ou qualquer outra coisa? E deixaria isso como opcional, não deixaria isso como obrigatório, porque nem todos têm, né? Então, essas são perguntas. O que você acha, o Reneilton, Elaine, Patrícia, colegas? Eu acho que os órgãos, não sei se eles têm
seria bom a lista exemplificativa. Não sei se seria uma lista de marcação, pelo que você imaginou, De que você passou. marcação, múltipla escolha, Renilton. Sim, mas será que a gente tem conhecimento de todas as ferramentas de planejamento que são disponibilizadas nos órgãos? Tem, né? Temos, e é um conhecimento já Além, além, consolidado, né? além do planejamento estratégico, Sim, a gente pode fazer uma lista prévia e abre uma última opção como outros. Por exemplo, se nenhuma daquelas entendi. que a gente trouxe na lista, a gente abre um outros e ele coloca alguma coisa fora da lista também, se ele quiser. É porque pela ideia do Armando, ele está enxergando que além do instrumento fora do PPA e LOA e LDO é o planejamento estratégico, né? É o planejamento, então é o PEI. Então, mas é bom sim, é bom que a gente tenha um conhecimento se utiliza essa informação. Eu já acho que é válido. A gente faz um estudo aqui, se vê que for pertinente fazer a lista, a gente gera a lista aí na proposta. Se a gente vê que não, mantém como tá para ele colocar. Daiane, eu penso assim, se for para ele elencar aqui os instrumentos, conforme, né, a Elaine bem disse, quando foi desenvolvido isso daí, as unidades não tinham essa cultura de utilizar outros instrumentos de planejamento que não fosse o próprio EPA, LDO e LOA. Agora, se colocar aí uma lista para eles marcarem e depois eles colocarem aí apenas o PEI, acho que fica assim meio contraditório. Teria que colocar uma lista lá, um anexo embaixo, para ele colocar todos os instrumentos. Seria isso que você falou, né? Não sei se nós temos Não, recurso não falei assim, não. Eu, para porque assim, comprovar, porque para comprovar, se ele falar que mas o nosso tem, ponto não é ele tem, não. comprovar, né, gente? Eu acho que a gente não está aqui para comprovar se ele tem, porque eu não sei nem se tem órgão que até hoje não tem PEI, entendeu? A gente vai obrigar e para ele comprovar uma coisa que ele ainda não concluiu. Órgãos importantes, assim. Eu acho que talvez a gente disponibilizasse o campo, se a gente for disponibilizar, mas talvez nesse primeiro momento como opcional, porque se ele não colocar, ele salva, mantém do mesmo jeito, não tem problema. Mas assim, é questão de objetivo e estratégia, né? Por exemplo, a gente quer algum dia fazer uso dessas informações que eles vão colocar para a gente aqui, de repente um anexo, de repente o PEI ou qualquer outro documento, para nós vai ser importante, para o órgão também, porque se isso fizer sentido para nós numa estratégia que a gente quer seguir de avaliação, alguma coisa, eu acho que faz sentido a gente já pensar nisso. Agora, se for só para verificar ou comprovar, eu acho que a gente tinha que sair dessa linha de pensamento, assim, sabe? E, Eu e acho O sim. documento em si no final, não sei. Eu acho assim, dona Alan, a gente tem que. A mudança ela tem que partir daqui de dentro, tá? Se a gente não está trabalhando com uma prestação de contas pura e simplesmente de PPA, certo? Se fosse assim, não precisava desses campos, não. Bastava um campo, gente. É um campinho só, olha, como foi que você fez, quais são os indicadores que você usava, além do PPA e da LOA, o que você falou. Um campo só para ele explicar tudo. O ponto é, Alan, que nós estamos monitorando o PPA, acompanhando a entrega, certo? O que você fez e por que você não conseguiu fazer, onde é que você está precisando de ajuda. Nós vamos receber informações previamente, certo? Para poder reavaliar esse PPA, entendeu? Para poder produzir uma mudança substancial no PPA, se for o caso, se a gente perceber que cabe essa mudança, ou se não cabe essa mudança, não vai mudar nada, tá bom, o jeito que tá excelente. Nós vamos mudar apenas, sei lá, indicador, meta, coisas simples. É excelente também, muda-se só o simples. Né? Essa visão aí de prestação de contas, eu acho que ela não é o cerne da discussão. Eu também não concordo, não, gente. Eu só falei, eu só coloquei isso porque eu pensei que foi isso que foi colocado, né? Só tô tirando a dúvida aqui.
Da minha parte, eu também acho que não deve ser solicitado como uma comprovação também, não. É só uma informação mesmo, né, Daiane? E são instrumentos que visam o atingimento dos objetivos estratégicos, né, que estão no PPA, não é? Assim, se Ou a gente não? quiser Ou é colocar qualquer... um campo, eu ou acho é... que não tem problema. Mas a gente exigir deles, obrigar, eu acho que não. Na verdade, a gente está querendo captar informações de que instrumentos eles utilizam, além dos instrumentos de orçamento, para atingir os objetivos do que estão definidos no PPA, né? Na verdade, E é é isso que a gente quer. mais coleta de informações mesmo, Sim. mas não é a principal informação que a gente coleta agora. Uhum. Podemos ir para o próximo? O último dessa tela é a questão da descrição dos principais indicadores de desempenho. E aqui vai uma dúvida. Nós temos já indicadores que foram estimados para cada iniciativa. A dúvida é, vale a gente manter esse campo aqui, ou seria melhor a gente analisar essa questão dos indicadores, considerando que os órgãos já indicaram nas iniciativas, e quando o órgão passar, e aí isso vai para outra tela, quando o órgão analisar as iniciativas, ele analisar também o indicador que ele colocou, tanto o indicador principal quanto o indicador de apoio. E aí a gente retira dessa parte institucional essa questão da descrição dos principais indicadores de desempenho, e aí quando o órgão fizer a descrição analítica de iniciativas, aí ele vai falar do indicador de cada iniciativa que a gente vai trazer para lá. Armando, deixa eu só entender. No PPA, tem lá os indicadores em cada eixo. Então, na verdade, foram definidos, além daqueles lá, foram definidos indicadores específicos para cada iniciativa, é isso? Sim, tem indicadores não para cada eixo, mas para cada programa, que são poucos programas, né, que o TPA tem hoje. São 20 e poucos, 24, 28 programas. E dentro de cada programa tem as iniciativas. E aí, para cada iniciativa, foram definidas, o órgão mesmo que definiu nas oficinas, os indicadores das iniciativas. São indicadores amplos que vão ser alvo de uma revisão, que a Patrícia e a equipe dela já está preparando, mas ainda assim foi algo que os próprios órgãos que colocaram, que sugeriram esses indicadores, eles passaram para o PPA. Então, talvez esse seja o momento do órgão falar a respeito daquele indicador que ele colocou, inclusive colocando o resultado desse indicador e fazendo uma breve descrição a respeito, relacionando o desempenho da iniciativa àquele indicador que ele colocou lá. E aí isso não ficaria nessa parte de descrição analítica da instituição, e sim na descrição analítica de cada iniciativa, porque os indicadores foram definidos por iniciativa. Eu não vejo problema não de tirar esse campo aí que é da parte institucional e jogar lá para a descrição analítica da iniciativa, né? Da forma como você está colocando aí, acho que vai ficar até mais apropriado, né? Já que foi indicador da iniciativa, né? Eu não vejo problema não, acho que fica bom. E faz mais sentido, né, Elaine? Porque, na verdade, é da ação, da iniciativa. Não Isso. existe um indicador da institucional. Não, com certeza, né? Realmente faz muito mais sentido. A minha dúvida antes era porque, assim, quando a gente pega lá no texto do PPA, tem os indicadores só lá junto dos eixos. Então, assim, eu não estava sabendo que tem esses indicadores específicos da iniciativa. Entendeu? Mas como vocês estão falando, o Armando colocou aí que tem da iniciativa, acho que fica muito bom colocar lá na descrição analítica da iniciativa. Ótimo. E aí, inclusive, fica mais focado, que dando uma olhada no, no que os órgãos colocaram no ano passado, alguns órgãos colocaram pouquíssimas coisas nessa parte de indicadores de desempenho. Como você mesmo salientou, não colocaram os resultados. Então, ficou
um campo vago e tiveram órgãos que colocaram muito além do que era necessário, né? Então, esse campo ficou enorme, como no caso da saúde, que ela acompanha diversos indicadores operacionais dela, e ela listou todos os indicadores operacionais, e também fica uma informação mais difícil de aproveitar, né? E aí, dessa forma de iniciativa, eu acho que fica mais focado. E eu acho que vai ser Ok. esse conteúdo é um conteúdo que a gente tem que amadurecer e desenvolver muito com os órgãos, no sentido do pessoal realmente entender como elaborar, como mensurar e como reportar os resultados desses indicadores. Assim, então, eu acho que é uma meta de desenvolvimento e de avanço até para o ano que vem, né? Nessa revisão do PPA, Patrícia, e todos nós aqui, as setoriais também, a gente como central, trabalhar um pouco melhor as setoriais em relação a esses indicadores e da nossa área aqui de monitoramento, se for esses indicadores mais aí dos marcos lógicos, das iniciativas mesmo, a gente trabalhar melhor com as pontas desse conteúdo. Em relação aos. Tá me ouvindo? Tá. Em Agora, relação ao. Que é daquele jeito, né? O fone na mesa e o fone no iPhone e o microfone aqui, a televisão, a tela a câmera no computador. Em relação aos indicadores, tá? O que a gente pode falar dos indicadores? Uma parte dos indicadores, os órgãos vão conhecer seus indicadores muito bem quando eles têm mais maturidade. Estou falando de saúde, educação, segurança e talvez alguma coisa ali na Goinfra, certo? E olhe lá, né? Ainda acho que Goinfra não tem essa maturidade toda, não. Goinfra sim. Agora, tirando saúde, educação e as forças de segurança, o resto foi tudo construído. Ainda bem que a gente tem a Evelyn hoje aqui conosco, porque ela tem essa memória da construção desses indicadores e nós temos o acesso ao branquinho lá ao branquinho, perdão, ao Alex, certo? Tá indo para o Tribunal de Contas, mas acho que ele pode dar uma força para a gente pode conversar com ele para ver o que ele nos diz, certo? Agora, quem não tem indicador ou não tem como a gente suprir essa lacuna, não, tá, gente? A pasta vai falar que talvez fale que tem. Pode falar, né? Tô supondo. O processo de prestação de contas do ano passado eu não acompanhei, né? Era um PPA que eu não estava na equipe, mas não acompanhei. Que eu acho que elas vão dizer que não tem nenhum conhecimento em relação a um ou outro indicador, certo? Eu tenho minhas dúvidas, esse campo de indicador especificamente, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Patrícia, É um ficou conteúdo que mudo. precisa amadurecer. Alguém ia falar, eu cortei? Não, é só porque eu não sei se a Patrícia terminou o raciocínio dela. Mas, Patrícia, conclusão, Terminei sim. Você acha que a gente deveria adotar os indicadores ou não? Olha só, eu acho que as pastas elas não têm maturidade para falar do indicador de desempenho, certo? Eu acho que ela não tem como ela falar do indicador de desempenho. Então, assim, posso alinhar o que nós vamos dizer sobre o indicador de desempenho? Posso sim, mas eu acho que. Bom, posso estar enganada também, né? Mas eu acho que não. Eu acho que a gente deveria retirar essas informações de indicador de desempenho. Vamos retirar então daqui dessa tela e a gente conversa melhor na outra de iniciativa. Ok, então. Só Tudo para bem, Elaine? ilustrar,
Tudo assim, na verdade, esse campo de indicador de desempenho não tem assim, não é que ele não tem uma exigência legal de estar aí, né? Na verdade, assim, seria muito mais para dar uma transparência, né? Mas é igual eu tinha falado anteriormente, se for só assim citar o nome do indicador, né, ou colocar alguma coisa nada a ver, realmente não contribui em nada, né? Se não tiver o resultado. Né, que a finalidade mesmo desse campo é que o órgão mostre os resultados, né? Mas eu entendo que a Patrícia falou, que realmente essa questão de indicadores, ela é uma questão complicada, que são poucos órgãos realmente que têm essa maturidade para colocar e mostrar os resultados mesmo, que faz o acompanhamento e mostra resultados. Agora, assim, eu acho que a gente não deve assim, ir tirando demais, não por uma questão de talvez de transparência. A gente não. Eu penso assim, que talvez se a gente realmente tirar essa informação, não colocar em lugar nenhum, eu acho que isso pode chamar alguma atenção para essa pouca maturidade dos órgãos. Então, talvez a gente trabalhar ela um pouco dentro da iniciativa. Isso. Entendeu? Oh. E não no institucional. Isso. Ah, tá. Daiane. Só para ilustrar, eu coloquei aqui na tela os indicadores que foram, os indicadores por iniciativa e por órgão que foram apresentados pelos órgãos. E assim, realmente tem casos aqui em que o órgão não definiu o indicador. Então, vou sair aqui. Talvez a iniciativa também deixar como opcional, porque aquele órgão mais maduro vai preencher com mais tranquilidade e o que não, talvez não preencha, não sei. Daiane, eu tinha pensado assim, ó, esse campo aí de o órgão não precisar então de preencher ele, mas não retirar ele daí. Trabalhar os indicadores lá na iniciativa e aí esse campo aqui ele puxa de lá, sabe? Assim, os indicadores. Só para constar em algum lugar no relatório, porque esses dados aqui eles vão para um relatório, só para constar, né? Mas Assim, um a relatório. Elaine falou que não tem essa obrigatoriedade, ou tem, Elaine? Não, a obrigatoriedade desse campo específico não, porque a descrição analítica ela é das atividades e da execução dos programas, né? Então, por meio das ações, a gente tem lá a descrição do que foi realizado, dos resultados das ações, a gente chega no resultado do programa. Mas assim, pelo que eu estou entendendo, iria tirar ele do institucional e ia jogar lá na descrição analítica da iniciativa. E aí ele ia aparecer no relatório por lá na descrição analítica da iniciativa. Ele não ia sair, a gente não, é isso que eu estou falando, a gente não ia tirar ele totalmente. Você vai ter os indicadores, mas da iniciativa, né? De resultado da iniciativa, que fica mais claro a associação. Eu tenho lá a iniciativa, o que ela vai entregar, qual que é o escopo e qual o indicador que está mensurando o resultado ou o impacto dela. Fica até mais claro do usuário visualizar isso, do que ele pegar tudo numa instância superior, onde que eu tenho lá 20, 10, 3 iniciativas, e aí eu pego esses meus indicadores e ponho nessa instância maior aqui, sabe? Então, assim, eu tenho a impressão que fica mais fácil, isso está bem pertinho da iniciativa. E na hora que formatar o relatório, esses indicadores vão aparecer vindo pela iniciativa. É exatamente isso. Dessa forma, a minha preocupação era tirar. Tirar eu acho que não é legal, porque você chama atenção para essa falta de maturidade dos órgãos, né? Eu sei que muitos não têm condição, né, não fazem o acompanhamento dos indicadores, ou nem têm indicadores. Mas, assim, a gente simplesmente tirar aí da parte institucional e levar lá para o campo de iniciativa, descrição analítica de iniciativa, e aí, na hora de a gente ajustar o relatório de consolidação analítica, essa parte ela iria aparecer junto lá da iniciativa. É isso, né? A proposta é essa.
Seria essa a proposta mesmo. E talvez alguns órgãos, como eu tinha mostrado aqui, em alguns casos, eles não colocaram, não declararam qual é esse indicador, como é o caso aqui do Bombeiros Militar e até o caso da nossa própria casa aqui, ó. O Corpo de Bombeiros Militar não colocou indicadores para isso. Então, talvez para esses casos, a gente deixe um campo mais aberto, ou seja, vai ser recuperado o indicador que o órgão indicou para a iniciativa no momento da confecção do PPA, mas caso o órgão não concorde com aquele indicador ou acredite que o indicador seja outro, o campo pode ficar aberto para ele modificar aquele indicador, coloca o resultado e coloca a análise em cima daquele indicador. Pode, inclusive, servir de insumo para a revisão do PPA, que vai trabalhar esses indicadores. Patrícia, o que você acha dessa proposta? Seria muito, até de certa forma, educativo, né? Para exibir para os órgãos que essa indicação dos indicadores por iniciativa foi importante assim, é algo que nós vamos acompanhar a partir desse momento e é uma evolução do pensamento de planejamento que os órgãos devem ter em mente. Mas essa é a minha opinião. A apresentação desse campo dos indicadores, os resultados, que é o mais importante, foi o que a Elaine falou. Isso também vai estar lá constando no campo lá, né? Depois das iniciativas, os resultados dos indicadores, é isso, né? Porque É isso. é uma preocupação muito grande na questão do indicador, primeiro na definição, né? O indicador geralmente não tem polaridade, não tem a memória, o cálculo, não tem, não está bem descrito o indicador, com Isso todos não, os, não existe, não, né? Ainda. com todos os requisitos. E o outro ponto preocupante é se há realmente a medição desses indicadores, que é o mais importante. Então, não sei se de alguma forma nessa descrição lá teria uma explicação de que informações constariam sobre o indicador, para deixar um preenchimento mais qualitativo. É uma Eu acho que é preocupação. isso que a gente tem que elaborar daqui para frente, se a gente quer trabalhar com uma cultura de indicadores, de mensuração de resultados, como que a gente vai apresentar esses indicadores nesse contexto todo, que é a descrição do indicador, a fórmula de cálculo, a periodicidade e o lançamento das medições. Então, a gente teria que trabalhar indicadores com essa roupagem inteira. E isso vem dentro das iniciativas, isso vem dentro, entendeu? Então, assim, de qualquer forma, se ficar no institucional ou se ficar na iniciativa, é que, assim, eu penso que tem que estar associado à iniciativa, porque é ela que entrega. Ele teria que vir completo com todas essas com esses atributos todos aí, né? Nem que fosse para informar uma vez, porque assim, dependendo da periodicidade, se ele vai mensurar, como que vai aparecer essas informações realmente de resultado, né? Daiane, e eu acho que isso é particularmente importante porque no relatório do tribunal, do acompanhamento PPA, foi colocada essa questão dos indicadores, né? De lá no texto do PPA, eles estarem só citando os indicadores e só junto do eixo, né? Então, eu acho que essa questão de trazer para as iniciativas, né? E, assim, realmente trabalhar todos esses parâmetros dos indicadores e os resultados, como que isso é medido, né? E o acompanhamento, isso é importante. Eu acho que essa é uma das questões, assim, principais que foi colocado lá no relatório. Mas Elaine, esse que é o nosso grande desafio, porque assim, é 8 ou 80. Se a gente decide por uma cultura de indicadores, a gente vai ter que, primeiro, capacitar nossas setoriais para que ela tenha esse entendimento e ela consiga mensurar. E segundo, preparar o sistema para que ele acolha essas informações. Daiane,
Licença. Armando, posso mostrar uma tela rapidinho? Raine, só para avisá-los, eu tenho reunião 5 horas com a saúde, tá? Tá legal. 5 Posso, minutos, ok. posso compartilhar, Armando? Tá bem rápido, porque a gente tem que passar para outra Sim, parte também. sim, mas é porque essa era uma demanda de agora, né? A questão Ok. do. Bom, ah, aqui em cadastro de indicadores, o sistema já está preparado para, no caso de, esse aqui é um exemplo bem básico. Então, eu tenho o nome, tem a categoria, se eu estou usando o indicador de impacto, processo de resultado de esforço de produto, eu já tenho a polaridade de como que eu leio esse indicador, a definição de forma, a classificação, a periodicidade, a latência. Latência é com quanto tempo de atraso o indicador ele está coletado em relação à referência dele, tá? Vou mostrar abaixo o exemplo de latência. A unidade de medida do indicador, a fonte de onde foi de onde ele vai ser mensurado, IBGE, IPEA, qualquer coisa, Fundação João Pinheiro, alguma observação que o cadastrador acha interessante, ficar para a posteridade, o indicador se ele está ativo ou inativo, o órgão que pode fazer o uso dele para não fazer confusão, para dificultar a vida do meu usuário. E aqui é a minha série histórica, né? A data que foi lido, o valor coletado. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse falando de educação, aquela prova SAEG. Então, a latência dele pode ser de 3 meses. Então, a partir de janeiro, fevereiro, março é que eu consigo fazer a coleta dele. No caso, aqui é a informação de latência. E a periodicidade dela é bienal. Então, eu vou estar sempre olhando 2 anos e 3 meses atrás em relação à data do que foi colhido, né? O mês de referência daquela mensuração, e se for uma mensuração para um período, eu tenho um início e fim, e aqui teria a, toda a minha série histórica dos meus indicadores. Bom, eu mostrei isso só para poder apresentar que o sistema está preparado para poder ser incluído e mantido, e na época a gente não sentiu confortável de estar adotando junto aos órgãos por causa de maturidade do órgão. E foi aí, Heinemann, que eu questionei para o pessoal, que eu falei assim, tá, então se eu já tenho esse cadastro dos indicadores e o órgão, aí eu tenho depois uma perguntinha. Então, assim, aquela lista que aparece lá no institucional, ele deveria buscar daí, no mínimo, porque assim, para que eu vou fazer para ele preencher uma coisa não estruturada se eu tenho uma funcionalidade, eu tenho essa informação estruturada dentro do sistema, né? Aí Nesse a questão dele estar preparado ou não é uma outra conversa para outro momento. Mas assim, o Nesse sistema está ponto eu ok. discordo, nesse ponto eu discordo, Daiane. Eu não acho que o usuário deveria fazer escolha de qual indicador ele deveria estar trazendo. A gente deveria fazer coleta contínua dele, mantida pela gente ou por outro lugar, e que o órgão deveria dizer lá na iniciativa, com base do padrão de sistema que nós temos hoje, quais indicadores a minha iniciativa estaria fazendo uso. E aí, porque a iniciativa é como que eu quero resolver alguma coisa. E aí, nesse propósito, o órgão vai falar, olha, essa alguma coisa que eu estou tentando resolver, ela é mensurável, ela vai se acompanhar. Vou acompanhar que a minha iniciativa tem sucesso à medida que esse indicador for variando. E Evoluírem. automaticamente deveria ser resgatado. Então, aí a pergunta é: o sistema já está preparado para fazer a vinculação do indicador com a iniciativa? Sim, o sistema. Não, Pronto. nós interrompemos isso porque nós preferimos que o órgão ficasse mais à vontade ao dar o primeiro passo para conhecer indicadores, com o próprio órgão fazendo a seleção do que ele espontaneamente resolve usar para medir, mas no passo seguinte a gente padronizaria a lista dos indicadores. E aí a gente tiraria, no caso, né? Idealmente deles a gestão desse número. Mas nós fizemos uma Eu intenção interativa incremental. Eu não gostaria de entrar nessa discussão aí do como, mas assim, já o que você demonstrou já mostra que o sistema ele tem essa infraestrutura que permite que a gente cadastre o indicador, faça a gestão e tudo mais, né? O que a gente tem que decidir agora é no próximo passo de como que a gente vai trabalhar isso com as setoriais e se isso vem para esse momento agora ou não. Porque, de qualquer forma, a gente está encerrando um exercício
onde que a gente não trabalhou isso com o órgão. Então, assim, a gente tem só 3 meses para fazer esse trabalho. Então, assim, está muito apurado. Então, de qualquer forma, a gente tem que mostrar algum indicador, mas eu não sei se, em virtude do tempo, dá para a gente fazer isso agora, né? Usar toda essa infraestrutura que tem, ou se ficaria para o nosso exercício de 2025. Mas, enfim, é bacana que a gente tem tudo isso aí e que acho que agora a gente tem que trabalhar para ver se a gente consegue utilizar isso aí. Mas, em resumo, a gente não mantém os indicadores descritos manualmente pelo cara lá no institucional. A gente vai trabalhar pela iniciativa de alguma forma. É isso? É isso? É isso. Então é ok. Ótimo, a ideia é essa. Vamos para a próxima tela, então, que é a descrição analítica das iniciativas. Eu vou pedir licença, tá? Porque eu tenho uma reunião agora com a saúde. Ok. Vou pegar como exemplo esse aqui do Alfa Mais Goiás. Tá? Hoje o que nós temos é, ele traz as informações do programa, iniciativa, exercício, analisa por iniciativa os produtos daquela iniciativa, né? E aqui a gente tem tanto produtos do tipo produto CIOF e tem um caso aqui também esse aqui na verdade é um serviço. A gente nota isso porque ele não tem um valor previsto, certo? E também não tem um financeiro. Bom, na decisão analítica atual, que tem aqui faz-se apenas uma vez o resultado da iniciativa, um campo de observações e um campo para anexos, que normalmente os órgãos anexam fotos, né, dessa realização. Um outro anexa relatórios, mas é basicamente fotos, ó, JPG, GIF, PNG. Quem fez muito uso disso aqui foi a Secretaria de Esporte. Mas aí a gente pula para proposta que vem ao encontro daquelas solicitações que a Elaine colocou para a gente, que seria isso aqui. Ao invés de a gente ter aquela listagem de produtos, a gente teria a descrição, todos esses campos aqui, a ver se não está muito pequeno. Aqui, posso aumentar isso. Essa aqui é uma ferramenta nova, então eu ainda estou apanhando com ela. Mas Está dando para ver o Armando, que desculpa. tá. Então, seria aquela mesma tela, reescrita, só que aqui a gente teria produtos e ações, com todos esses campos, código do produto, nome do produto, unidade de medida em separado do nome, né? O tipo da entrega que está sendo analisado. Hoje, a realidade que a gente tem no PPA é de ter pelo menos uma ação por a relação entre entrega, né, produto CIOF, e ação é de 1 para 1. Ou 1 para N, tem alguns poucos produtos, né, entregas do tipo produto CIOF, que tem mais de uma ação associada. Mas aqui viria todos esses campos explicativos, então o previsto, qual foi o valor previsto, o valor físico realizado, o valor estimado lá no PPA, o valor liquidado até o momento e qual foi a ação. E aí aqui a análise descritiva que seria feita, né, a avaliação que seria feita pelo órgão, ao invés de ser uma só para a iniciativa, seria feita para cada ação ou para cada produto. E aí vem a primeira pergunta para a Elaine. Elaine, a maioria... Tá, a gente pode mudar aqui, Daiane, para resultado da ação, tudo bem. Mas, enfim, isso aqui é uma avaliação em geral de como foi a execução da ação ao longo do ano. E aí vem a primeira pergunta, Elaine. Existe essa realidade de um produto CIOF que é alimentado por várias ações.
tá? A gente tem um caso, por exemplo, lá na Goinfra, de um produto CIOF, por exemplo, de duplicação de rodovias, que é alimentada por várias ações, e aí nessas ações tem parte a parte, trecho tal, trecho tal, trecho tal, trecho tal, todas elas alimentam o produto de duplicação de rodovias. Então, a primeira pergunta que eu faço, será necessário quebrar e ter uma avaliação, um texto de resultado para cada uma daquelas ações que correspondem ao mesmo produto? Ou isso pode ser feita apenas uma avaliação por produto, e aqui a gente lista nessa coluna quais ações ela corresponde. Então, peraí, deixa eu entender. Seriam produtos que estão em mais de uma ação. Não, na ideia desse PPA, que vai ser alterado para 2025, mas até 2024 está valendo, um produto, existe uma ação para cada produto. E essa ação, ela não alimenta, né, entre aspas, mas no caso, o financeiro daquela ação não pode ir para outro produto senão aquele a qual ela está ligada. No entanto, mais de uma ação podem alimentar aquele produto, que tem alguns casos no estado em que isso acontece, tá? São poucos os casos, mas eles acontecem. Tem até um caso, esse caso que eu citei lá da Goinfra, em que cerca de 12 ações, ou 12 ou 15 ações, elas alimentam um mesmo produto. E aqui, o Heinemann, eu vi que a sua observação é porque realmente a necessidade da CGE, e isso é em termos de regulamento, regimento, portaria, enfim, vários documentos legais, exigem que a análise seja feita em cima da ação orçamentária. Então, uma análise em cima da iniciativa não vai, como a Elaine já havia nos colocado, ela não vai suprir as necessidades de informação para poder atender ao que diz todo esse arcabouço legal, tá? Então, por isso que vai ser necessário quebrar, sim, essa avaliação para cada ação orçamentária. E sim, volta ao ano passado, mas essa é a necessidade que foi imposta. Então, Elaine, a palavra está com... É porque realmente, assim, se a gente deixar apenas por iniciativa, fica complicado porque a prestação de contas é a execução do orçamento, né? Então, assim, e até por uma questão, assim, de transparência mesmo, porque a gente tem a execução financeira lá naquela ação, então eu preciso saber o que foi realizado em termos físicos e em termos qualitativos dentro dessa ação. Se eu tiver uma iniciativa que engloba várias ações, eu não vou ter essa transparência de estar separando o que foi desenvolvido em cada ação. E assim, eu estou falando ação orçamentária, mas a gente tem as ações que são não orçamentárias também, né? Que também eu acho que, como a gente tem esse detalhamento, né, eu acho que eu não vejo outra possibilidade senão a gente não detalhar, que Elaine, foi a solicitação que a gente fez, né? a minha dúvida não é questão do detalhe. Quando você fala para mim que a ação orçamentária ela precisa ter prestação de contas do realizado do Estado, bom, sobre adotar o exemplo aqui do aluno Alfa Mais, essa tabela inicial. Eu sei que a ação 2477 ela tinha estimado 4 milhões e que executou 1.900.000. Com relação à execução física, havia previsto 197.077 alunos e só conseguiu realizar 100.000 alunos. Então, do meu ponto de vista, com relação à prestação de contas, ela está aí, ela é um exemplo que a prestação numérica ocorreu. Com relação à hipótese do campo de texto, em que o servidor vai ter que preencher no órgão, eu tenho receio que ele vai ter dificuldade de explicar alguma coisa
muito além de, olha, eu não consegui realizar o previsto porque eu não consegui o dinheiro, do dinheiro estimado. E aí, o conjunto de várias declarações assim, eu não acho que seria muito proveitoso para uma avaliação e prestação de contas, porque ele simplesmente está traduzindo, está fazendo uma equivalência imediata de que o liquidado foi menor do que o estimado, portanto, o realizado também é menor, e não mostra o quanto o órgão se empenhou, não se empenhou, o quanto isso era relevante, não era relevante para a prestação de contas, se planejou certo, se planejou errado, se era relevante essa entrega, se não era, além do fato de que quando eu tenho a multiplicidade, igual o Armando comentou, em que eu vou ter até a coluna de previsto seria igual, e a parte do recurso estimado, eu teria vários estimados, várias linhas paralelas abaixo, com somatórios diferentes. Nada impede que a gente coloque o total, mas não, eu tenho dúvidas se o órgão vai conseguir fazer uma boa prestação, uma boa análise da ação, né? É nesse sentido, no sentido do campo de texto. Elaine, eu queria só complementar o que o Heinemann falou para você, né, colocar a sua impressão logo em seguida. O que ele disse é o seguinte: tem produto que utiliza, por exemplo, recurso protege, recurso tesouro. Então, seriam, vamos assim, por assim dizer, se bem que o protege é só fonte, mas assim, não foi bom exemplo, não. Vamos supor que tem um produto que pode vir duas ações suprindo recurso para ele. Então, o produto é o mesmo, e simplesmente nós temos duas ações ali, né? A descrição do resultado da ação pode ser que seja exatamente igual, ou então uma vai dizer assim, uma complementou a outra, entendeu? Assim, é nesse sentido que talvez teria assim dois campos, né, de resultado de duas ações diferentes para uma mesma entrega, o mesmo objeto. Eu entendi. Então, seria uma ação que alimentaria, não, várias ações que alimentariam um só produto, né? É isso mesmo. Só, Existem só essas. isso. Só que aí, assim, eu não tenho como separar o financeiro daquela ação para esse produto, em relação a um percentual, O financeiro, sim. O realizado, não. Vamos supor que eu tivesse. Alô, Armando, você consegue duplicar? Gente, vamos fazer um exercício bem hipotético. Na tabela de baixo, eu tenho gestão da iniciativa e professores capacitados. Só para efeito de exemplo, tá, Elaine? Uhum. E aí, vamos supor que as duas linhas, a gestão de iniciativa fosse duplicada. Então, aqui na primeira linha, gestão da iniciativa alfa mais, na segunda linha, a gente vai imaginar que está escrito gestão da iniciativa alfa mais, certo? Então, o previsto na linha de cima e na linha de baixo é 100, o realizado na linha de cima e na linha de baixo é 100, e o estimado no de cima, 12.476.000 reais. E na linha de baixo, 12.476.000. Então, estariam iguais o valor estimado. Porém, na penúltima coluna, o recurso liquidado, na de cima estaria 10 milhões e na de baixo estaria 3 milhões. E o número da ação da primeira linha é 2480 e da segunda 2481. Então, eu tenho essas duas tabelas, desculpa, essa tabela com essas duas linhas, em que a única diferença da primeira linha e da segunda linha seriam as duas últimas colunas. A pergunta é, como que o órgão escreveria satisfatoriamente uma análise de ação quando eu não conseguiria separar o quanto que eu fiz na primeira ação para o mesmo produto da segunda e, e fica meio estranho, porque o órgão simplesmente fala assim, então, o total do dinheiro era esse, era inferior ao que eu precisava, portanto eu não consegui entregar o esperado. Entendeu? Eu fico com a sensação de que não é muito vantajoso. Agora, nada impede da gente fazer o órgão preencher e a gente avaliar se ficou satisfeito ou não também. Elaine, o caso concreto, só para terminar de ilustrar. Aqui a gente tem essa planilha aqui, ela só não traz o nome das ações e o nome das entregas, tá? Mas traz o código. Então aqui, cada código é uma entrega no Ciplan, né? Do tipo produto CIOF.
E cada código de ação aqui é uma ação específica, a ação orçamentária lá dentro do CELNET. Aqui, fazendo uma tabela dinâmica, né, relacionando, você vai ver que normalmente, os que estão em negrito acima são as entregas do Ciplan e embaixo o código da ação, tá? E aí você vê que tem, por exemplo, esse caso aqui é uma entrega, tem duas ações que alimentam ela. E outra coisa, as ações elas não se repetem. Uma ação não alimenta mais que um produto, tá? Então elas não vão se repetir aqui. Olha esse outro caso aqui, ó. O 9782, ele tem 14 ações relacionadas a ele. Provavelmente esse aqui é aquele que eu mencionei da Goinfra. Então a pergunta é, para esses casos aqui, eu vou abrir um produto e 14 campos para o órgão colocar como é que foi a execução de cada uma dessas ações, ou basta a gente colocar um campo só por produto e aí relacionar todas as ações que alimentaram aquele produto ao longo do ano e o órgão faz uma análise só. Mas se fizer se fizer dessa forma, colocar só um produto e aí ele for fazendo a descrição das ações, como que isso ia aparecer no relatório de consolidação analítica, no descritivo? Tá. Apareceria dessa forma aqui. Eu não fiz exatamente esse exemplo, mas aqui, ó. Aqui é aquele relatório de produtos, em que apenas os produtos FIOF seriam incluídos, né? E aqui a gente teria uma definição clara de quais ações. Então, a forma como apareceria é que apareceria a entrega e a diferença seria que a ação, a gente dividiria em mais linhas para colocar uma linha para cada ação, tá certo? E lá naquele outro relatório grandão ia aparecer, aquele eu não tenho ele simulado aqui, mas a descrição iria aparecer por produto também, tá? Então teria aquele rol de ações orçamentárias e quando elas são relacionadas a um único produto, aparece depois daquele rol, aparece aquela avaliação que o órgão fez em cima da execução daquela entrega. Pois é, Armando, mas aí a gente não vai poder, a gente na verdade tem que padronizar isso, né? Se a gente colocar que o órgão vai preencher por produto, isso vai ter que valer para todos os outros, né? Sim, essa é a ideia. Então ele vai fazer aqui por produto e na tabela que segue logo acima vão aparecer todas as ações relacionadas àquele produto. A gente pode até fazer um levantamento para ver que quantidade de produtos que a gente tem hoje que tem mais de uma ação orçamentária. Talvez não sejam tantos assim. E aí seria realmente seria não, eles menos, são poucos. Eles realmente não são poucos. muitos. Assim, a regra maior pegaria um para um, sabe? Isso. O quantitativo da grande parte. Uhum. Para mim, assim, eu não vejo problema se fosse, vamos supor que fique delimitado que vai ser por produto e aí vai ter todas as ações que são relacionadas a esse produto e o órgão vai fazer um texto só. Eu não vejo problema, desde que no relatório a gente tenha lá, por exemplo, vai ter o programa tal, a iniciativa tal, aí vai ter lá, produto, né? Aí depois dentro do produto vai ter que ter todas as ações e o texto lá de baixo, né? Não Essa vejo é a ideia. problema. Eu não vejo problema, desde que isso fique assim, bem claro, porque o problema que eu estava vendo com a alteração do decreto é se tivesse só a iniciativa e os produtos dentro da iniciativa. Isso, para mim, eu via como um problema, porque eu não teria a informação da ação orçamentária. Agora, dessa forma aí, eu não vejo problema.
que a gente tiver, se a gente tiver o produto, dentro do produto, as ações orçamentárias que contribuíram para os resultados desse produto, né? E naquele relatório lá aquele que você mostrou, que é o físico financeiro, Isso. aí a gente teria lá, para um produto, a gente ia ter que fazer como se fosse assim, para aquele produto lá, ter várias ações, também ficar demonstrado dessa forma. Isso, seria isso, né? Então eu ia Seria ter lá isso. o programa, né, lá em cima, depois a iniciativa, depois as colunas de ação, aí depois eu ia ter os produtos, eu ia ter várias ações ali, um único produto e o financeiro para cada ação. É isso, né? É isso. É isso mesmo. Depois tem que Só um fazer. levantamento rápido aqui, pode até ter algum erro contido, mas de 367 entregas do tipo produto CIOF que a gente teve, 17 apenas têm essa característica de serem alimentados por mais de uma ação, tá? Então, apenas 17 desse total, de 367. Elaine, só para ver se eu entendi bem, né? Então, o que é hoje o que é hoje está lá como resultado da iniciativa, né? Proposta essa que você colocou a sua proposta aí, né, de alteração. Mas por essa que o Armando colocou aqui agora, a gente vai obter um campo aí, ó, de resultado do produto, então. É isso mesmo, né? Aí esse produto estaria relacionado com tais ações e cada uma delas com o valor, né, incorrido em cada uma delas e tudo mais, né? Logo acima, seria isso, né, Armando, também? O valor, né, de cada Seria ação isso. Seria isso. Seria e isso mesmo. Ou E o seja, termo usado é produto mesmo ou é entrega? entrega do tipo produto CIOF. E tem os Mas casos de assim, entrega a do tipo gente usa produto esse XCIOF. termo assim, com essa linguagem assim para o relatório mesmo? Ou é só entrega? Ah, tá. Você diz a tela aqui, né? A gente pode modificar para entrega. Ou Entrega até eu acho que fica mencionar. mais palatável, né? Ou Ok. não, Aham. só que entrega tem o serviço também que é entrega, né? Mas Sim, aí mas o serviço ele também está englobado aqui nessa proposta. Você vai ver que esse exemplo aqui de baixo é o caso de uma gestão da iniciativa, que traria a gestão da iniciativa, né, que é um tipo produto CIOF, e ela ficaria identificada como gestão da iniciativa e até numa relação de filiação, né, de pai e filho, quais são os serviços que são mantidos por esse produto CIOF do tipo gestão da iniciativa. Então, nesse caso, na hora do órgão fazer a análise, ele analisa em bloco. Analisa a gestão da iniciativa e os serviços que fazem parte dela. Claro que no caso dos serviços não tem meta, né? Então ele não tem um valor físico previsto, e também não tem financeiro e nem ação relacionada. A única ação vai ser relacionada diretamente à gestão da iniciativa. Mas o número realizado deles e o qual o serviço e todos os serviços viriam relacionados aqui, até para que o órgão possa fazer a análise dessa gestão da iniciativa em bloco. e aí, Armando, à esquerda aí está a análise da ação, né? Então, no caso aí seria qual o nome que você proporia para colocar aí nesse quadro? É um bom debate. Eu não sou lá muito bom para batizar, para batizar os Não, nomes, não. porque isso aqui seria produto, né? Resultado do Então produto. tá. Ok. Elaine, eu só que fiz essa Resultado do pergunta produto. aí para te trazer na discussão, viu? Agora pode entrar. Não, o Armando colocou que a quantidade
produtos com essa situação é bem menor, né? E então, assim, Sim, são não- poucos. A gente pode fazer uma listagem para você ter uma visão da quantidade, Elaine. A gente vê isso e só para a gente ter uma noção de número. Porque porque antes, Elaine, os produtos estavam dentro da ação, era diferente, né? Você está vendo que era diferente, né? Os produtos estavam dentro da ação. Agora os produtos estão dentro da iniciativa. E cada produto corresponde a uma ação. Só que tem produto que tem mais de uma ação suprindo recurso para ele. Pois é, Essa. pensando nessa nova metodologia aí, que talvez, assim, seja interessante fazer dessa forma, né? A gente deixar lá o programa, depois a iniciativa, porque eu estou pensando no relatório, em como as informações vão aparecer, né? Então, seria o programa, a iniciativa, né? Aí viria lá as informações que a gente falou, por exemplo, de indicador, né? Dentro da iniciativa, e depois viria as entregas, que seriam os, né, os produtos, né? E aí, talvez, até para melhorar a transparência, a gente trazer como se fosse esse quadrinho aí, né? E depois a parte descritiva da ação. Mas, Elaine, a gente vai fazer uma proposta também de layout para vocês aprovarem. Uhum. E aí, até a gente vai trazer aqui uma pessoa de design também para poder melhorar para a gente primeiro a arquitetura da informação, porque o PPA novo ele tem uma anatomia. O pessoal falou até da anatomia, ele tem uma hierarquia. Isso que eu ia falar, Daiane. Eu posso apresentar essa anatomia. A gente fez aqui, eu até ia falar para a Patrícia, a gente fez o teste, mas se você quiser, eu mostro o que a gente desenhou, que é um rascunho da anatomia. Vocês Elaine, acham que cabe para esse Ela momento agora? Porque. tá certo. Então a gente vai Elaine, só que considerar mais se quiser, viu, Elaine? A gente Elaine, na fazer Mas uma eu sua, outra acho que a gente tem que discussão. É marcar esse importante, momento, viu? Branquinho, para Sim. apresentar. Eu acho que, na na sua, verdade, se a gente fizesse, a gente ia ter muitas discussões. Eu acho que ia ficar mais aclarada, sabe? Talvez então pode. O que vocês acham? mas deixa eu tirar só uma dúvida aqui. Entendeu? Na fala da Elaine, a última coisa que ela falou, resultado da ação. Aí, Elaine, a gente volta para aquela estaca zero que a gente falou, né? Nós teríamos duas ações com o mesmo resultado, porém, Alain, mas isso já foi apaziguado. tá não, pelo que a Elaine No falou. caso, não, a Elaine já concordou que como são poucos, Falando só do layout do vai relatório agora. ser, aham. Aí vai ser analisado em bloco juntamente com o produto, ou seja, não precisa ter uma análise para cada ação em que mais de uma ação alimentar um único produto. Eu Nesses vou. casos, a gente pode, Você vai inclusive. sair, pessoal. Desculpa, Daiane. Eu tenho outra reunião agora, mas o Alan e o Armando dão continuidade aqui com você, tá, Elaine? E Branquinho, se você achar pertinente apresentar a anatomia e vocês também quiserem ver, o Elaine, eu acho que é interessante, e aí fica como encaminhamento que a gente vai fazer essas telas, vai trabalhar no layout também, no design, e validar tudo antes da gente ir para a TI. Isso aqui é uma prévia, né? Mas a gente ainda está em processo para finalizar os requisitos aqui. Eu acho que cabe, Branquinho, apresentar. Depois eu assisto aqui a gravação para ver como é que foi isso. E vai ter um momento também para a gente apresentar tudo isso, tá bom? Nessa proposição do layout, eu acho que a Elaine já poderia pensar mais ou menos no que ela teria de configuração ideal, e aí a gente discutir isso também. Acho que poderia, porque o que eu estou imaginando aqui, pelo que foi apresentado, é que vai ter um agregador aí de produto e as ações abaixo, e aí vai ser poucas situações assim. Então, acho que tá fácil de resolver. O importante para mim é que, assim, que a situação, todas as situações fiquem transparentes, né? E daí é muito importante que a gente, do relatório, por exemplo, ele, nas contas do governador, essa parte, ela compõe um volume. E a gente pode trazer as explicações sobre isso. Né? Esses casos em que você tem uma ação que está relacionada, várias ações que estão relacionadas ao mesmo produto. O importante é deixar isso bem claro.
E o layout também vai resolver muito, né, Elaine? Pelo que eu estou pensando aí. Se estiver bem claro, fica bom. Realmente, assim, o layout, eu acho que eles falam também, porque os relatórios antigos, eles estavam saindo, assim, bem... a aparência não era das melhores, não, né? Então, gente, vocês acham que eu apresento aqui só para a gente poder ver a questão dessa anatomia, ou, Elaine? Nilton, você acha que precisa, assim, para a gente fazer? É Eu apresento rapidinho, ela né? rapidinho. É rapidinho, Não, eu pode posso. apresentar. Pode É apresentar. só porque eu acho que aí o Heinemann também consegue contribuir, o Antônio Alan. Na verdade, foi mais um esforço, até porque como eu cheguei agora, né? É importante eu ter uma visão mais apropriada do que tem para poder sedimentar e consolidar o conhecimento. E aí foi um exercício que a gente fez, a Patrícia expôs esse detalhe, como é que era, junto com o Heinemann. Eu falei, vamos montar aqui um esboço do que seria. E aí, durante a reunião, a gente chamou isso de proposta foi de anatomia, né? Deixa eu abrir aqui a tela, porque eu acho que a gente conseguiria ganhar um pouco mais de visão, porque como a gente faz uma questão gráfica, a gente consegue consolidar a partir de um modelo. E aí, o que é aqui? Deixa eu. Não sei se vocês estão visualizando a minha tela. Ainda não, né? Compartilhar. Posso compartilhar? Vai interromper. Ah, isso. Ok. Pronto, agora vai. Aham. Estão vendo a minha tela? Ok. Ok. Então, na verdade, assim, a ideia é justamente só fazer uma proposta para a gente consolidar, para que a gente tenha a coisa normal que a gente está acostumado a ver, né? As causas, os problemas públicos, as consequências, e a ideia é isso aqui, por isso que eu falei, é um esboço, porque na prática a gente quer fazer uma inclusão aqui dos elementos que são reais, né? Para ficar mais detalhado. Então, eu tenho aqui a ideia, vou até colocar nessa estrutura, que eu tenho o eixo, né? Que diz respeito à agenda governamental, com objetivo estratégico, né, o programa, o foco na relação de causa, problema e consequência, que é aquela para tratar, a iniciativa, que nada mais é do que um agregador ou um pacote de entregas, e aí você tem a implementação da política pública com as entregas, que é o resultado, né? Assim, o que que é a ideia? É trabalhar com um produto ou serviço, com aquela classificação, e, na verdade, as ações orçamentárias, que é o gasto, né, que é a vinculação com o CIOF, ela está vinculada nessa questão dessa entrega, que é justamente aquela situação que o Armando mencionou, né? Que é, na verdade, aquele vínculo que ele faz com aquela ação que até a Irane depois comentou, né? Eu não lembro até do termo, até perdão aqui, mas é o que vem do tesouro e que não é do tesouro, né? Então, essa, na verdade, é o que a gente está chamando de anatomia. E essa ideia da iniciativa, ela nada mais é do que um empacotador. Então, ela é um pacote de entregas. E o detalhe da ação, ela continua aqui vinculada ao produto. Então, essa, na verdade, é a ideia de trabalhar com a anatomia do PPA, entendeu? É só isso. Não sei se ficou mais fácil, se clareou, se o Heinemann quiser complementar, Antônio Alan, não sei se está é isso mesmo, enfim, se vocês quiserem complementar, fica à vontade. Meu ponto de vista tá certinho. Tá correto, realmente está corretinho. É, Elaine, Oi, Quer que eu ela. interrompa um pouquinho? então ficou assim de ver mais ou menos como que ficaria, né, um relatório para a gente decidir sobre, né, porque do jeito que foi colocado, até coloquei, o Armando falou que já tinha essa dúvida já tinha sido dirimida, né, mas então assim, naquele produto que tiver mais de uma ação, aí aquele retângulo embaixo, né, seria assim, o resultado do consolidado de ações. Você acha que teria que ser um por um, ação por ação, separadamente? Não, nesse caso aí, até da forma como foi construído, né, que é o são as mesmas metas físicas, a realização vai ser a mesma.
não tem como a gente exigir que o órgão que da cabeça dele vai partir, né? Porque eu imaginei, quando foi colocado inicialmente, que fosse igual às vezes acontecia antes, né? Que você tinha o mesmo produto em diversas ações e às vezes até em órgãos diferentes, mas que era as metas separadas, as metas previstas eram separadas. Então, o que eu tinha imaginado inicialmente é que seria dessa forma, mas como não, como ela foi desenhado para ter uma ação, como se fosse assim, são várias ações, o mesmo produto, mas esse produto só vai ter uma meta ali prevista e realizada, né? Isso Então, mesmo. realmente não tem como o órgão separar isso. A gente não teria como exigir isso do órgão, né? Então, nessa situação, não tem problema. Assim, eu acho que isso tudo a gente pode organizar desde que isso fique claro, né? Desde que a gente, por exemplo, num preâmbulo do relatório, a gente coloca, ó, tais ações tem essa característica, então vai ser apresentado de uma maneira consolidada o resultado das ações, né? A minha preocupação no início lá era realmente assim, nossa, se tiver só iniciativa, a gente vai ter um problema, né? Se o órgão prestar as informações só por iniciativa, aí a gente teria um problema, porque não desceria ao nível de ações orçamentárias ou não orçamentárias, e eu acho que isso ia ser questionado até por questão de transparência também. Inclusive, Elaine, assim, eu sei que isso aí é só uma ideia, só para movimentar outras ideias, mas se a gente tivesse aquele quadrinho de cima, né, tal qual o Armando, né, apresentou aí, com diversas ações, e neste caso específico seriam diversas ações, né, colaborando para a entrega de um único, né, produto. E embaixo, isso aqui é só mesmo, gente, para movimentar outras ideias. Só assim, ó, resultados, por exemplo. Se tiver só uma palavrinha escrita assim, resultado, por exemplo, resultados, um exemplo, seria intuitivo imaginar que os resultados daquele retângulo ali se referem àquela movimentação que foi, né, apresentada no quadro de cima, sem É, especificar que é resultado de produto, ou resultado de iniciativa, ou resultado, né? Para cada, se for um produto e uma ação, beleza, o resultado já é aquilo dali, aquele produto e aquela ação que está logo acima. Se tiverem diversas ações, resultado delas. isso mesmo. Concordo. Se for nesses casos, fica bem claro, né, que é o resultado das ações, né? É, eu, Só, uhum. assim, eu quero só ressaltar essa questão de, tipo assim, o jeito que está o relatório hoje não é que ele tem que ser daquele jeito, né? A gente só tem que pensar um desenho que demonstre realmente o que foi realizado, né? E que contenha todos os elementos, tanto do PPA quanto do orçamento. Então, essa é a ideia, né? Não precisa seguir o padrão que está hoje, não. A gente pode incluir as tabelinhas, igual o Armando colocou aí, para ficar bem visual, né? A questão tanto do produto de gestão de iniciativa com serviços, quanto essa outra questão de você ter um produto tá ligado a várias ações. Eu acho que não existe assim, não tem um padrão. A gente tem que prestar as informações mais detalhadas possível e que seja mais transparente, né? E pensando tanto no tribunal, na exigência do Tribunal de Contas, quanto do usuário, né? Porque assim, essas prestações de contas também ficam na transparência e volta e meia a gente tem usuários que estão de acesso à informação em relação a essas questões. Ok, Elaine. Mas, assim, realmente, a hora que vocês tiverem as telinhas já e o layout, né, uma proposta, aí a gente consegue visualizar melhor, né? É isso que eu ia falar, Elaine. Justamente isso. Quando tiver essas telas pensadas, do jeito que foi alinhado aqui, a gente consegue ter uma noção se atende ou não, né, Elaine? Isso. Ok. E aí, finalizando, lá já haviam esses campos aqui da gestão analítica, né, de resultado da iniciativa, observações e os anexos, seriam as fotos. Seria nessa parte aqui que a gente colocaria, antes do resultado da iniciativa como um todo, a questão do indicador de cada iniciativa, né?
na verdade, só uma indicação de qual foi o indicador que o órgão colocou como iniciativa, já que aquele módulo de indicadores a gente ainda não tem funcionando e acredito que ele não consiga colocar para funcionar ainda para 2024, é algo que a gente deve colocar para 2025. Mas aqui a gente traria o indicador que o órgão colocou e abre um espaço para ele comentar acerca do resultado da iniciativa como um todo. Tá? E aí aqui sim, ele vai incluir tanto o resultado daquele indicador que ele mesmo colocou, naquele formato que a gente vai levar para lá o indicador que ele colocou, vai dar a ele a opção de editar aquele indicador, se ele vai utilizar aquele mesmo ou não, e em seguida ele vai fazer o texto da análise, da avaliação dele acerca do resultado de toda a iniciativa. Ok? Ou seja, Elaine, pelo que o Armando está colocando aí, além do resultado das ações, ele vai ter que fazer um consolidado para colocar o resultado da iniciativa. Tá? Eu quero, né, dizer aqui que pode ser que a unidade vai dizer assim, aumentou o trabalho, né? Assim, né, aumentou o trabalho. Mas enfim, ou faz dessa forma, né? A unidade constrói esse resultado aí. Eu até tinha conversado com o Armando, a gente não chegou a fechar essa conversa nossa entre nós aqui, ou então faríamos assim, sei lá, se no futuro, talvez não agora, né? Porque a inteligência artificial depende de dados, né? De alimentação de dados, talvez a própria, né, inteligência artificial poderia fazer esse consolidado aí desse resultado da iniciativa. Pegando todos os resultados das ações, né, lá que a gente discutiu agora há pouco, e fazendo esse consolidado aí. Mas até então, na proposta é colocar um campo aí para unidade setorial preencher esse consolidado da iniciativa. Eu acho que pode ser que eles realmente, a princípio, pensem que aumentou um campo, né? Não sei, assim, eles poderiam colocar só os principais resultados aí mesmo, né? Assim, os mais importantes. Sim, a Até ideia não é ele repetir o que ele já escreveu lá em cima. Na isso. verdade, ele vai fazer só um apanhado geral, né? Dentro de tudo aquilo que ele já descreveu, como é que ele avalia que foi a iniciativa. Antigamente a gente tinha um campo lá de resultado do programa, que ele fazia isso, ele pegava o geralzão, porque o detalhe, na época, ele fazia lá na ação, né? Mas o geral, os principais resultados, assim, sem o detalhamento, ele jogava nesse campo, né? Então, assim, ele não precisa realmente detalhar, né? Não é o objetivo, né? Deixando isso claro para eles, né? Sim, é isso. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha para apresentar. No caso, aqueles relatórios ficaram bem próximos do que você sugeriu, Elaine. E aí eu posso posso passar para você e para o Renilton esse arquivo para que vocês façam os comentários que acharem necessários. Aqui eu só fiz, na verdade, foi popular as tabelas com alguns dos dados que a gente já tem, mas a gente teria aqui, relacionando os produtos, a própria iniciativa, a ação, o tipo de entrega, a entrega, as metas físicas daquela entrega, né, forem do tipo produto CIOF, aqueles mesmos cálculos de eficácia física por entrega e eficácia física da ação, que aqui elas vão acabar sendo idênticas, né? Porque o produto não vai mudar, a relação de filiação entre ação e produto ela modificou, enquanto até 2023 a relação era uma ação alimenta N produtos, aqui isso foi modificado para, na verdade, o oposto, né? Ou essa relação é 1 para 1, ou a relação vai ser N ações alimentando um produto, certo?
Então, esse número aqui de eficácia física por entrega e eficácia física da ação, fatalmente ele vai ser igual. E aqui a questão das metas financeiras, que isso aqui sim vai vir separado. Bom, a meta vai continuar igual, mas aí o liquidado vai vir separado para cada ação, tendo um totalizador ao final. E aí, então, o cálculo do índice de liquidação e do indicador de eficiência. Armando, e naquele caso que tem duas ações para o mesmo produto, essa questão da meta, como que estaria aqui representado aqui? Você já olhou isso? Por exemplo, duas ações concorrendo para o mesmo produto, ou seja, para a mesma meta. Uhum. Como que Foi ficaria? a forma como eu expliquei, ou seja, seria uma coluna a mais aqui. Esses campos não teria uma linha a mais, né? Esses campos não seriam repetidos. Aqui no caso viria uma outra ação. Pessoal, Ação desculpa 2. atrapalhar, mas só porque o Heinemann vai ter que sair Sim. por conta do compromisso dele. Não, tudo bem. Aqui a gente já está terminando o branquinho. Armando, E aqui, a ação não viria depois da entrega, não? Era iniciativa, entrega. pode ser. A gente pode modificar a ordem. Por conta dessa relação de filiação, né? É, Sem problema, a gente pode modificar. Tá? E aí isso aqui, obviamente, viria para cá. E aqui seria o somatório. Mas, enfim, E a meta o seria, fato é passar para cá para o relatório o mesmo raciocínio que foi colocado lá naquele formulário, né, naquela tela em que o órgão responde, ou analisa, faz a seja, análise. esses 300 aí, Armando, eles seriam repetidos, né? Tipo assim, 300 no final aqui, né? Só 300 e 20 milhões lá. Sim, Ficaria sim. 300 total de metafísica aqui, porque seriam, em tese, duas ações para o mesmo produto, em que os dois produtos, o mesmo produto tem metafísica 300. Então, essas duas linhas ficariam com 300, 300, mas repetiria que o total de metafísica aqui é 300. Não, ele não somaria, né, no caso das linhas, só somaria no caso do financeiro, seria isso? Sim, é isso mesmo. A gente ainda vai pensar o melhor formato para que fique bem claro, mas a ideia é essa. Aqui a única coisa que se soma é o liquidado das ações isso. e o resultado do índice de liquidação e de eficiência vai ser calculado em cima do somatório, né? E não um Isso. a um. A ação está no nível abaixo da entrega, né? Então, Isso. a entrega é o agregador. Sim, é verdade. Porque nesse caso a gente não vai ter uma eficácia, eficiência, Elaine. Nesse caso, assim, quando é mais de uma ação para um produto, não vai ter uma eficácia de uma ação por ação, entendeu? Vai ter que juntar isso daí. Não, não vai ser possível isso, sabe? Assim, dizer assim, ó, a primeira ação foi eficácia de tanto, eficiência de tanto. Aí, quer dizer, foi os 10 milhões, né? Vamos por assim dizer, né? A segunda é a mesma meta, é o mesmo produto, né? Teve mais um quantitativo de dinheiro lá, de liquidação, porém a meta física é a mesma. Então, a gente não teria como fazer a eficácia física e nem a eficiência de cada ação, né, Armando? Nesse caso, tem que pensar mais um pouquinho nisso daí. Sim, Eu não, é penso que verdade. talvez a gente poderia fazer a eficácia e a eficiência considerando todo o financeiro, né? Mas deixar ele separado por ação, o financeiro, entendeu? Só o cálculo levar em conta todo, né? Como se a gente Mas mesclasse. o cálculo seria então, da O iniciativa cálculo ou o levaria em cálculo consideração seria da ação? todo, né? É, Porque não aí tem como teria a que gente ter separar, fazer isso. um cálculo para o índice de liquidação, porque ele utiliza o valor, só se a gente puxasse aqui o valor autorizado, mas na verdade o que a gente tem no PPA é a meta, é a estimativa financeira, né? É com ela que a gente compara. Ou a Não, gente compara com a dotação.
Não, esses valores aqui, eles são da dotação, é a dotação autorizada, ele vem do CIOFNET. Ok. Tanto o autorizado quanto o liquidado. Aí o que que acontece? Quando é ação não orçamentária, aí Uhum. sim, aí pega lá do estimado do PPA. Certo. Então, eu já vou anotar aqui que esse cálculo é em cima da dotação. Tá ótimo. Isso. Do É só autorizado, uma dotação. questão de ajuste. Aham. Que aí Isso. teria como fazer esse cálculo aqui. Ou seja, nesse caso, aquela estimativa financeira que o órgão fez lá no PPA, ela não seria utilizada para nada aqui. Não, ela só é utilizada nesses casos de CIOF, não. Porque no CIOF a gente tem que comparar o autorizado com o liquidado do CIOF, da ação do CIOF. Só a gente Entendi. Da usa dotação. naqueles casos, exatamente, a gente usa naqueles casos de ação não orçamentária, Uhum. e no caso de ação que é orçamentária, vocês tratam como se não fosse orçamentária, naqueles casos lá das empresas não Aqui a dependentes. gente chama só de ex-CIOF, Elaine, só ex-CIOF. É Não é que, ó. executado no CIOFnet, só isso. Pois é, Não, nesse caso das empresas. a gente não raciocina se ele é orçamentário ou extra-orçamentário. Ex-CIOF só. Aí, Tá, nesse caso, a gente tem que utilizar necessariamente o que o órgão colocou lá no Ciplan, que ele editou lá no Ciplan. o executado E sim. aí a gente compararia, sim, com a meta, com a estimativa financeira que ele É, colocou lá no Ciplan, né? Que aí, nesse caso, não teria dotação, não tem exatamente. outra informação de dotação. Teve E alguns só exercícios, para eu não sei esclarecer como. essa questão de dotação, é a dotação mais as suplementações que vieram ao longo do ano? Ou Sim, tem que ser aquela dotação inicial? não é o orçamento inicial, é a dotação inicial mais as suplementações, as Mais as reduções, suplementações. é o valor Tá. autorizado final. É atualizado, né? Então, mais para Dotação você ver atualizada, Isso. né? as ações. Aí, na hora que você for reportar, você marca todas as linhas de uma vez. Ótimo. Então tá. Acho que é isso. Da minha parte, não tem mais outras dúvidas. Eu não sei como ficou esse PPA, mas assim, no passado a gente teve um problema na hora de usar a dotação estimada, porque assim, no texto do PPA está consolidado o financeiro, mas vocês têm o valor separado por ano, né? Porque Sim. aí Sim, por ano. porque aí a gente acabou utilizando, no caso das empresas não dependentes, o valor orçado do orçamento de investimento das empresas. Que seria, vamos supor, o valor mais assim. Que a gente sabe, né? Toda vez que a gente vai fazendo uma estimativa, quanto mais próximo, melhor esse planejamento, né? Então, assim, a gente tem o Uhum. PPA e depois o orçamento. Então, aí a gente acabou pegando esse valor para as empresas que são não dependentes do orçamento de investimento das empresas. O que seria o autorizado, né? Mas, na verdade, é o orçado que está lá no orçamento de Ou investimento. seja, Elaine, nunca vai ser atualizado nesse caso, né? Assim, vai ser aquele Não, original e pronto. No não. caso, É, igual o Reneilton falou aí, no caso dos que são executados no CIOFnet, é a dotação autorizada, né? É aquela inicial, mais aumento, menos as diminuições, as reduções, mais as suplementações, aí é o autorizado final. No caso das empresas não dependentes, é aquele valor que sai no orçamento e pronto. isso. Ok, então. Então tá certo. Só uma última palavra, vamos pensar bem, Armando, que eu quero ver como Tem que vai ficar essa questão aqui ali das ações. da eficácia física e Porque e a para mim isso aí é eficiência lá melhor. Eu não no sei se relatório da mas na CGE, dúvida tá? é melhor. Ação por ação. Ok. Colocar um exemplo daquela situação, né? E os outros normais também. Isso. Certo. Aquela que tem várias ações, né, Elaine, por um produto, né? Aí, Armando, também, assim, em relação a essa questão que aí você trouxe os produtos CIOF, né? Mas aí a gente teria como puxar os não CIOF, né, nesse mesmo relatório.
Tipo Os assim, X-Off, sim. teria o filtro lá na tela inicial, quando eu fosse gerar o relatório, eu poderia filtrar o tipo de entrega, né? Sim, a gente coloca isso nos requisitos. É, Aí é porque contigo, viu, Branquinho? Vem aqui, Armando. Desculpa. Aí essa parte a gente vai conversar depois sobre Não, isso a gente vai alinhar. essas atualizações do sistema e a gente alinha depois. Isso, deixa Mas comigo. sim, é Isso aí, possível. isso aí é Elaine, você tranquilo. fala assim, você quer tirar um relatório, você fala assim, ó, quero só produto off, aí você tira um relatório só com produto off, aí você fala, não, agora eu quero um só com X-off, agora eu quero com Isso aí tudo, é já isso que tá você falando, faz Elaine? também. Você é, faz. é, é exatamente isso, assim, porque na verdade, como teve essa classificação em produto off e produto ex-off, eu penso que talvez para as contas do governador seja interessante a gente gerar o relatório de Separar, produto né? off, isso, e outro de Uhum. produto que não seja do CIOF. Por quê? Porque o tribunal vai lá e olha, Ah, vai e comparar classifica lá como se fosse. vai comparar o orçamento, né? Então, assim, acho que vai ser interessante a gente poder gerar separado e juntar no mesmo documento depois. Tranquilo. Aí eu já vou falar com o Rainer aqui. Certinho. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Muito obrigado É, pela E hoje em participação de dia, Armando, eu assim, não, queria ver o aí sim, se a seguinte, gente continuar no caso, é encaminhamentos. trabalho, né? Quando é que a gente Porque vai já, ter a próxima para fechar tudo, né? Já vamos marcar, gente? Ou deixa para marcar depois, ver como é que está o andamento dos trabalhos? O que vocês preferem? Acho que seria bom a gente sair com o encaminhamento daqui, Eu acho, né? tem que ser eu acho que a gente tem automático. a primeira etapa aí que foi definida aqui na reunião foi o layout, né, de como que vai ficar isso. Acho que isso pode ser feito de forma mais breve. Aí depois os outros andamentos aí vai depender de vocês aí dentro da economia. Eu penso que seria assim, definindo um layout e os requisitos aí que a gente vai querer, definindo isso, eu acho que depois o andamento interno de como vai ser as alterações de sistema vai ser mais Não, dependendo eu da falo equipe. assim, Renilton, para a gente colocar para o desenvolvimento, a gente tem que estar fechado, alinhado, né? Nós e Pois vocês é, e a CGE. Então a gente tem que definir logo, dizer, olha, é isso aqui mesmo? Concordam, todos concordam é, com o que está apresentado aqui, vamos colocar para desenvolvimento. eu acho que definindo o layout dá para desenvolver. Acho que é isso que precisa ser definido, não é, Elaine? Esse layout do relatório. Travou lá da Elaine. Travou? Vem aqui, Travou o querido. microfone, ela falou. Ah, Agora deu Vai certo. ser limpar. Eu tô até mais ou menos, né? Sempre como dos outros. Não, eu acho que a princípio é vocês elaborarem as telas como se fossem assim, os modelos, né, os protótipos, para a gente poder bater o martelo para depois levar para a TI, né? Então, que dia que Acho vai que bater seria esse isso. martelo? Eu estou querendo saber. Vamos marcar já a nova data, Armando? e acho que isso é Ó, ó, rápido. Acho que isso é rápido, né? Acho que essa semana vocês conseguem fazer o protótipo, os desenhos, não? É. Não, Alan, eu a acho que situação eu me eu sentiria entendo. mais confortável de ter primeiro essa Sabe reunião com a que, né? equipe O pessoal terceiriza para do você. Branquinho, É e isso que eu aí ia a gente falar. A define, gente, porque eles é que vão Ó, tô fazer essa arrumando parte aqui e vai ficar menos do ruim esse layout e vai tudo, e ficar aí a menos. gente entra em contato para agendar a próxima reunião, que deve acontecer Beleza, no aí amanhã, se máximo tiver uma alguma coisa, você semana. me fala. Mas sim, igual eu falei assim, e eu te falei isso várias vezes, é que você não ok, não então. precisa entrar na paranoia desse É, povo, eu, não. Quando eu alguém acho cobrar que aqui, seria a gente assim, podia dar um feedback, relaxa, sabe? Assim, a gente podia combinar, sabe? e Desculpa, aí a Elaine. gente resolve não aqui. pode Cortou falar. o meu áudio, eu não vi o que você estava falando, E essas perdão. plantas? É porque é o seguinte, é que a gente podia fazer o seguinte, alinhar e a gente dar uma devolutiva desse horizonte, de repente, amanhã, porque a gente pode fazer uma reunião aqui entre a gente, né, Armando? E a gente alinha com o pessoal também da TEIA, porque tem a questão do pulmão, a gente vê lá se a questão da Ótimo. demanda, alinha o layout, e a gente, vamos pensar, no mais tardar quarta, vou falar na quarta, porque se acontece uma emergência, como eu cheguei e tá tudo, posso dar uma devolutiva na quarta-feira, gente, que a gente dá um horizonte mais real? Podemos, Nilton? Elaine? Pode Que a sim, gente pode. combina. Tá. Pode? Então, fechou. Sim, Porque de hoje, Isso, a vamos gente faz fazer essa reunião, vereador. a gente arranja a agenda Aí se e o fecha. proprietário do risco
não Ok. Excelente. está entendendo e tal, Só aí ficou a gente tem que faltando, formular e conversa. Arnaldo, que eu Mas se não não, foi demonstrado não pois aquele relatório de não está com serviços. tempo, sei lá, né? Mas não sinta-se pressionado a criar. É pior. Quem está falando aí, gente, né? É outro assunto, né? Não sei não. Aqui tá mudo. Dos serviços. Essa foi a sugestão, né? Aqui a Isso, ideia seria trazer a questão da gestão da iniciativa aqui para isso. dentro do serviço, para ficar algo mais próximo daquela tela em que a pessoa preenche, né? E a gestão da iniciativa não tem nem muito sentido você falar em meta física, porque ele sempre vai estar ou ou percentual, né? Porque o serviço ele se propõe a pagar aquelas aqueles entregas de esforço, né? Que não tem como traçamento. Então, ela viria aqui a relação delas relacionada com a própria gestão da iniciativa. Tá? Não, beleza, porque a gente vai ter que ter esse relatório também, né, exatamente para fazer essa relação, né? Porque naquele lá do produto SEO vai estar lá a gestão da iniciativa, mas igual você falou, vai estar uma gestão, né? E aí precisa desse para dar transparência. É isso. Sim. Ok. Bom, muito obrigado pela participação de Fogo todos. cruzado, eu entendo. E aí a gente deve entrar em contato para É mais ou agendar a menos isso, né? próxima E e aí quando a vocês têm gente que vai devolver com as telas, com tudo Então tá pronto. bom. Aí se precisar, aí Certo? amanhã a gente Ok. conversa mais. Bye, Ok, um bye. abraço a Tá. todos Muito aí. obrigado. Obrigado, Bom tchau. descanso. Obrigada. Eu vou Gente, entrar, bom descanso. Abraço. Tchau, tchau. dia, Tchau. dia